Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de 1 Tessalonicenses. Hoje nós iniciaremos mais um estudo de um livro da Bíblia, da Escritura Sagrada. E se Deus assim nos permitir, até o final do mês que vem, que é dezembro, nós encerraremos o estudo das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje a gente vai começar a carta de 1 Tessalonicenses. E, se Deus quiser, e assim nos permitir, até o final do ano a gente vai terminar 1º e 2º Tessalonicenses. Amém? Vamos orar? A gente vai tentar aqui fazer um capítulo por quarta-feira. Então a gente vai fazer naquele esquema de ir lendo e explicando, lendo e explicando. Então, vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças, Senhor, nós te damos pelo teu amor, misericórdia e bondade. Pedimos a ti, Senhor, que nos ilumine. Assim como o Senhor sempre tem feito em cada culto, em cada estudo da tua palavra, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito bendito, puro, sem mancha, sem mácula, iluminar a nossa mente, iluminar, ó Deus, o nosso coração, para entendimento da palavra do Senhor, para compreensão da palavra do Senhor, que possamos, com o nosso coração preparado pelo teu Espírito, guardar a tua palavra, que a tua palavra seja guardada no coração, que ela penetre no mais profundo do nosso ser, e assim como uma semente que é plantada no solo fértil, a tua palavra encontra, ó Deus, em nosso coração, esse solo fértil para germinar e crescer. Em nome de Jesus, faz assim com cada um dos meus irmãos que nesse momento se encontram aqui neste lugar, e também com aqueles, ó Deus, que porventura estiverem acompanhando pelas redes sociais. Em nome de Jesus, ilumina, abençoa, nos capacita para compreensão, entendimento, ó Deus, e posteriormente para a prática da tua palavra. Assim faz, ó Deus, com cada um de nós. Em Jesus oramos, nele já te bendizemos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Antes da gente ver, eu queria apenas, aqui na introdução, e não sei se vai dar para ver, porque eu já tinha visto que está muito pequeno. Passa para a introdução, Rebeca. Mas eu queria falar com vocês, antes da gente entrar no livro, algumas informações importantes sobre o livro de Tessalonicenses. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é que essa igreja na Tessalônica, né, na cidade de Tessalônica, ela vai nascer justamente quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária. Quando ele está indo lá na segunda viagem missionária dele, ele passa pela Macedônia, que é aonde a cidade de Tessalônica está, na região da Macedônia, e aí ele entra na cidade de Tessalônica, assim como também na cidade de Bereia. E isso está descrito no livro de Atos, capítulo 17. Então é ali que Paulo, por assim dizer, ele funda, né? Ele estabelece a igreja em Tessalônica, durante a sua segunda viagem missionária. Amém? Todo mundo entendeu isso, né? A segunda coisa são as questões que levaram Paulo a escrever essa
primeira carta. A gente vinha até conversando dentro do carro, né, que eu gosto muito de falar das cartas aqui. Por quê? Porque as cartas, seja elas quais forem, elas sempre são escritas, ou elas foram escritas, por causa de alguma questão que estava acontecendo na igreja. Ou seja, a igreja estava com problema, tinha acontecido alguma... Por exemplo, a igreja de Corinto, logo nos 3 primeiros capítulos, Paulo está tratando uma questão de divisão dentro da igreja. Vocês vão lembrar que uns diziam, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro, lembra? Então, Paulo está tratando essa questão de divisões na igreja, lá na primeira carta aos Coríntios. Então, sempre nas cartas, os autores, os escritores dessas cartas, eles estão tratando alguma questão que está acontecendo ali naquela igreja. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é diferente. Então, com isso, nós podemos aprender com os erros deles, ou, se nós estivermos cometendo o mesmo erro que aquela igreja está cometendo, a gente pode se corrigir usando a carta que Paulo escreveu. Amém? Então, algumas questões aqui pelas quais a carta foi escrita. A primeira coisa que estava acontecendo lá é que havia pressões judaizantes. Ou seja, judeus que haviam se convertido ao cristianismo e judeus que não eram cristãos estavam exercendo pressão sobre aquela igreja. Aqueles que eram cristãos estavam pressionando sobre o caráter de Paulo. Estavam colocando em xeque tanto o caráter de Paulo como o caráter da sua pregação. Eles estavam falando que Paulo não era digno e que, consequentemente, a mensagem que ele estava trazendo também não era uma mensagem que deveria ser absorvida. E por parte dos judeus que não eram cristãos, eles estavam perseguindo a igreja, os irmãos da igreja de Tessalônica. Então, a igreja estava tendo esses dois tipos de pressão. Uma pressão de cristãos judeus e uma pressão de cristãos não judeus. Uma outra coisa que estava acontecendo aqui eram ensinos agnósticos que estavam sendo espalhados pela igreja. E um desses ensinos agnósticos eles estavam ensinando que a ressurreição não existia. Para eles, os agnósticos, a ressurreição não era física, a ressurreição era espiritual. E eles ensinavam que a ressurreição física não existia. E, portanto, como a ressurreição era apenas espiritual, eles diziam que essa ressurreição já havia acontecido. Eles estavam ensinando isso dentro da igreja. Uma outra coisa que estava acontecendo é que alguns membros estavam ficando meio radicais em relação a algumas coisas e estava levando eles a um libertinismo e preguiça. Por exemplo, uma das coisas que os agnósticos ensinavam é que você podia fazer qualquer coisa com seu corpo, contanto que você mantivesse seu espírito puro. Isso é possível? Mas eles ensinavam isso. E eles estavam tão radicais nisso que eles se tornaram libertinos. Eles acreditavam tanto que eles poderiam dividir corpo e espírito, que eles estavam libertinos, fazendo tudo que queriam com o espírito, com o corpo, mas na cabeça deles, eles estavam guardando o espírito. E uma outra coisa que eles estavam sendo radicais é com relação à volta de Jesus. E aí eles pensaram o seguinte, olha, por isso a preguiça, né? Eles disseram o seguinte, Jesus vai já voltar. Você crê que Jesus vai voltar a qualquer momento? Sim ou não? Mas eles levaram isso tanto ao pé da letra que eles disseram o seguinte, bom, se Jesus vai voltar a qualquer momento, trabalhar para quê? Então eles ficaram meio radicais, o que levou eles a uma preguiça.
Uma outra coisa que estava acontecendo aqui é que havia algumas experiências de poder no espírito ali naquela igreja. O que levou uns a um entusiasmo exagerado e outros a tentar frear esse acesso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Uma outra coisa, uma penúltima coisa, é que havia ainda padrões mundanos sobre sexualidade dentro da igreja de Tessalônica. E por último, havia uma ênfase exagerada na iminência da parousia. A parousia aqui é justamente a volta de Cristo. E como eu expliquei, eles estavam crendo que Jesus poderia voltar tão a qualquer momento que levou eles a fazer coisas que eles não deveriam fazer, como, por exemplo, não queriam trabalhar. Tá? Então, essas são algumas questões que estavam acontecendo naquela igreja. E que levou Paulo a escrever essa carta para eles, corrigindo essas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Deu para entender? Amém? Então, quando nós estivermos lendo e explicando, essas coisas precisam estar na nossa mente. Porque Paulo está corrigindo essas coisas aqui da igreja. Então, tendo dito isso, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Essa primeira parte aqui é a gente pode chamar de ação de graças. Paulo começa aqui de maneira bem simples e dizendo três coisas. A primeira, ele vai falar quem estava presente na hora da escrita e do envio dessa carta. E quem estava escrito? Quem estava presente? Paulo, Silvano, que é o mesmo. Silvano é o mesmo. Dou-lhe uma. Silas. Lembra Paulo e Silas? Esse Silvano é o mesmo Silas. Então estava Paulo, Silvano, que é o mesmo Silas, e o Timóteo. Por que Paulo está falando isso aqui? Primeiro, porque ele está falando que foi a testemunha de que aquela carta estava sendo escrita, e também eles eram testemunhas de que ela estava sendo enviada. Então Paulo, Silvano, que é o mesmo Silas e Timóteo. Então essa é a primeira coisa que Paulo está escrevendo. E eles não só eles eram testemunha, mas eles também estavam consentindo ou seja, estavam concordando com tudo que Paulo estava escrevendo. A segunda coisa que Paulo vai dizer, ele vai dizer o seguinte, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Paulo está afirmando que a igreja de Tessalônica está no Senhor. Muito embora aquela igreja estava cheia de problemas, ou tinha alguns problemas, ainda assim, os problemas que existiam não tiravam ela do Senhor. Ela estava no Senhor, ela pertencia ao Senhor. Ela fazia parte das igrejas do Senhor espalhadas. Então, Paulo, Timóteo e Silas, escrevendo às igrejas, ou melhor, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele termina com ações de graça, dizendo, graça e paz vos sejam dadas. Então, ele fala essa ação de graças aqui e estima, ou seja, deseja, né, que a paz do Senhor Jesus estivesse com aquela igreja. Amém? Pronto, aqui é bem simples. Ele está fazendo aqui a ação de graças. Falando quem está escrevendo
está dizendo que aquela igreja está no Senhor, pertence ao Senhor, e estimando graça e paz para aquela igreja. Dos versículos 3 e 4, aliás, versículo 2 e 3, na verdade, é a introdução da carta. Ele falou primeiro a ação de graças, aonde ele diz quem escreveu, quem estava presente, estimou a eles graça e paz, e o versículo 2 e 3 é a introdução da carta. Então, vamos lá. Né? Você sabe que todo livro, toda carta, ela tem uma introdução. Ele vai aqui meio que introduzir o que ele vai, ou o que ele quer falar. Então, versículo 2. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Depois de Paulo fazer a ação de graças, ele vai aqui dizer que sempre está orando por aquela igreja. Sempre orando por aquela igreja. E não é qualquer tipo de oração. Ele está orando dizendo o quê? Ele está agradecendo pela igreja. Não é? Eu sempre estou, versículo 2. Sempre agradecemos a Deus por todos vós. O que é uma coisa, no mínimo, esquisita. Por quê? Qual foi um dos motivos pelo qual Paulo escreveu? E um desses problemas era qual? Eram pessoas que estavam se opondo a Paulo. Dizendo, colocando em xeque o caráter, não só o caráter dele, mas da pregação que ele trazia. E mesmo com pessoas que estavam ali se opondo a ele, ele ora a Deus e agradece pela igreja. Né? Tem gente que, quando vê problema na igreja, reclama da igreja. E Paulo viu o problema na igreja e agradeceu pela igreja. Totalmente diferente, né? Então, Paulo sempre está orando pela igreja e agradecendo a Deus por essa igreja. E na mente de Paulo isso era muito óbvio. Por que Paulo agradecia por essa igreja? Ele vai falar no versículo mais na frente, vai pensar. Por que Paulo agradece por essa igreja? Ou por qualquer igreja? Por que existe uma igreja num lugar? E não pense, né? Ele fala assim, olha, a igreja, ela está aqui. Não, aqui é onde a igreja se reúne. A igreja não está aqui. Ela está aqui agora, porque nós estamos reunidos aqui. Então, se existe uma igreja que se reúne aqui, então significa dizer o quê? Também. Também. Mas pense comigo. Só existe uma igreja aqui, sabe por quê? Porque pessoas se converteram. E houve quem creu. Então Paulo está agradecendo por quê? Porque pessoas se converteram e por isso tem uma igreja. Se não houvesse ninguém aqui, tinha igreja? Não. Só tem igreja porque tem pessoas. Porque pessoas se converteram. Então, por isso é motivo de agradecer. Eu agradeço por quê? Porque pessoas se converteram. Caso contrário, né, não haveria motivos para agradecer. Ele está agradecendo pela igreja, porque só tem igreja, porque gente se converteu. E quando alguém se converte, é motivo de alegria. É ou não é? Então, Paulo está dizendo que ele ora por essa igreja
lembrando dela sempre nas suas orações. Versículo 3. Aí olha pelo que Paulo vai dizer aqui, que ele ora, né? Por que que ele agradece a Deus? Ele está dizendo aqui no versículo 3, ó. Diante do nosso Deus e Pai, lembramo-nos da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele agradece aqui porque ele se lembra de 3 coisas que aquela igreja possuía: uma fé atuante, um amor prestativo e uma esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus. O que é uma fé atuante? O que é uma fé atuante? Pessoas que servem. Pessoas cuja fé não só servem, mas pessoas cuja fé é possível ver visivelmente, principalmente através de mudanças de vida. Você lembra que João Batista, ele disse o seguinte: olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Então nós só podemos dizer que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu quando a gente vê os frutos, quando a gente vê a mudança na vida dela. Então uma fé atuante é uma fé de alguém que verdadeiramente a gente consegue enxergar a mudança de vida. Caso contrário, essa pessoa não tem fé. A gente costuma achar que fé é só acreditar em alguma coisa. Negativo. A fé, ela precisa nos levar a uma direção. Tanto é que o Novo Testamento, ele usa fé como sinônimo de caminho. Caminho. Porque a fé é um caminho que se trilha. E dependendo da vida que eu levo, ou seja, do caminho que eu trilho, não é? As pessoas vão dizer se eu tenho fé em Cristo ou se eu não tenho fé em Cristo. Estão entendendo isso que eu estou dizendo? Então, uma fé atuante é uma fé que nos leva a viver uma vida para Jesus. Que a mudança na nossa vida é visível. E a gente vai ver Paulo dizendo isso aqui um pouco mais na frente sobre os Tessalonicenses. O que eles eram e o que eles são agora. O que eles eram e o que eles se tornaram. E é por isso que a fé deles era uma fé atuante. Porque verdadeiramente a fé em Cristo deles atuou na vida deles. Fez uma obra na vida deles. Houve transformação na vida dos Tessalonicenses. A segunda coisa que ele diz, uma fé atuante e um amor prestativo. O amor prestativo tem muito a ver com serviço. Porque o serviço é uma expressão do nosso amor. Vou dar um exemplo. Você diria, quem é mãe aqui, levanta a mão. Você diria que quando você cuida do seu filho, você está prestando um serviço a ele? Sim ou não? Sim. Você não está servindo a ele, não? É um serviço. Você faz isso por quê? Então, prestar um serviço é uma expressão de amor. Então, um amor, como é que ele diz? Um amor prestativo. A gente não pode dizer que verdadeiramente ama a Deus se nós não o servimos. E como é que a gente serve a Deus? Servindo os irmãos. Uma das maneiras de servir a Deus é servir os irmãos. Então, o amor prestativo é um amor cujo a expressão de serviço é visível. Quanto mais a gente serve,
mais significa dizer que a gente ama. E a última coisa que ele diz, vamos repetir aqui. Versículo 3. Diante de nosso Deus e Pai, lembremos-nos constantemente da vossa fé atuante, o amor prestativo e da vossa esperança bem firmada no Senhor Jesus Cristo. A esperança deles estava bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso aqui em outras palavras? Maturidade. Por quê? Você sabe que aconteceu, um evento que aconteceu no mundo recentemente? De ontem para hoje aconteceu um evento mundial. Que foi? A eleição de quê? Dos Estados Unidos, né? De ontem para hoje foi eleito um novo presidente nos Estados Unidos. Uma das coisas que eu mais vi, tanto nas redes sociais como na plataforma de vídeo, foram as pessoas dizendo: agora sim, agora sim, agora sim. Quando alguém diz isso, o que ela está querendo dizer? Que a esperança dela está em quem? No presidente que foi eleito. É ou não é? Só que o que Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses? Que a esperança deles está bem firmada em quem? Em Jesus. E aí isso independe de governante, independe se você tem dinheiro ou não, independe se você tem saúde ou não, independe disso. E o nome disso é maturidade. Quando a gente entende que a nossa esperança não está em nada que aconteça nessa terra. A nossa esperança está em Cristo, como a gente viu na semana passada. E por que a nossa esperança está em Cristo? Que a gente viu na semana passada? Que Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo traz a gente promessas. Que promessas? Que nós iremos ressuscitar também e que viveremos eternamente. A nossa esperança está aí. Não é em governos, não é em dinheiro, não é em saúde, não é em nada disso. Então, olha só, Paulo está dizendo: eu lembro da vossa esperança firmada, fundamentada em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma fé atuante, um amor prestativo e uma esperança firmada em Jesus. Amém, irmãos? É engraçado que essa ideia que Paulo fala isso sempre nas cartas dele, né? Fé, esperança e amor. Ele sempre fala sobre isso. Fé, esperança e amor. Se você lembrar de 1 Coríntios 13, ele vai dizer isso, né? Fé, esperança e amor. E aí ele vai dizer, sendo que o maior deles é o amor. Mas ele sempre está falando dessas três coisas: fé, esperança e amor. Muito bem, continuando aqui. Versículos 4 e 5. Agora, até o versículo 10, que é o final do capítulo 1, Paulo vai estar falando de três coisas aqui. Ele vai estar elogiando os irmãos, ele vai estar falando de imitação e ele está falando do evangelho. Essas três coisas aqui vão estar do versículo 4 até o versículo 10. Então, vamos lá. Versículos 4 e 5. Paulo diz assim: irmãos, amados de Deus, sabemos que vocês foram escolhidos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas também com poder. Pois o Espírito Santo, com poder e com o Espírito Santo, e com absoluta convicção, sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês foram escolhidos por Deus. Aí alguém poderia dizer: Paulo, como é que você sabe, Paulo, que a gente foi escolhido por Deus? Porque o evangelho chegou até vocês de três maneiras, com três coisas aí.
E o que foi, Paulo? Essas três coisas que o evangelho trouxe, que veio com o evangelho. Aí ele diz que o evangelho não chegou a ele só com palavras, mas com poder. Isso aqui pode ser entendido de duas maneiras. A primeira, que esse poder, ele estava vindo não só com a pregação, mas com a operação de milagres no meio deles. Certo? Poderia ser entendido assim. E a segunda maneira, que eu creio que é a mais correta, por quê? Porque se Paulo está dizendo, se o Paulo tivesse dizendo que o evangelho não chegou só com palavras, ou seja, só com a palavra de Deus, mas com milagres, é como se ele estivesse desmerecendo. Não. Desmerecendo o quê? Olha, o evangelho não chegou aqui só com palavra, não. Chegou com milagres. Então ele estaria desmerecendo o quê? A palavra. É ou não? E eu não creio que Paulo está desmerecendo a mensagem do evangelho. Então o mais coerente aqui é entender que Paulo estava querendo dizer o seguinte: olha, o evangelho chegou até vocês não só com meras palavras, mas ele chegou com poder. E como é que ele sabe que chegou com poder? Porque houve conversão. Então ele está dizendo, olha, Cristo escolheu vocês, e o motivo pelo que eu sei que Cristo escolheu vocês é porque o evangelho chegou até vocês com poder. E esse poder que chegou até vocês só pode ter chegado, segunda coisa, com o Espírito. Só houve conversão porque o Espírito veio junto com a mensagem. Veio a mensagem poderosa, mensagem com poder, e juntamente com essa mensagem com poder veio o Espírito, que Jesus disse lá em João 16, que é o Espírito quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, a palavra poderosa agindo neles, juntamente com a ação do Espírito, houve conversão. E é por isso que ele está dizendo, eu sei que Deus escolheu vocês. Porque o evangelho foi pregado não só com meras palavras, mas com a palavra poderosa de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, que também veio com o evangelho. E a terceira coisa que ele está dizendo, primeiro, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito e com absoluta convicção. O que Paulo está querendo dizer aqui? A convicção é a certeza, mas o que ele está querendo dizer? Olha, o evangelho foi pregado para vocês com poder, com a ação do Espírito e com convicção. Convicção de quem? Não, ele está dizendo que o evangelho chegou com absoluta convicção. Convicção de quem? De quem estava pregando. Meus irmãos, vocês acreditariam numa pregação que o cara está falando que ele não sabe se tem certeza ou não? Olha, Jesus, eu acho que talvez Jesus tenha ressuscitado. Você acreditaria numa pregação dessa? Ou você acreditaria em alguém que disse, olha, Jesus ressuscitou sim. Pregando com convicção. E Paulo, mais do que ninguém, tinha essa convicção. Por quê? Porque ele viu a Jesus ressuscitado. Então o evangelho foi pregado para eles com poder, porque a palavra de Deus é poderosa, com a ação do Espírito, para convencer eles do juízo do pecado, da justiça do pecado e do juízo, e com convicção. Os mensageiros tinham convicção do que estava sendo pregado. Amém?
E por causa disso, Paulo está dizendo, eu sei que vocês foram escolhidos por Deus. Porque houve conversão aí no meio de vocês. Porque o evangelho foi pregado com a palavra poderosa, com a ação do Espírito e com convicção. Amém? Continuando. Versículo 6. E vos tornastes. Já li o 5. Versículo 6. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Então, Paulo aqui faz um elogio bem peculiar para eles, né? Dizendo que eles haviam se tornado imitadores deles, né? Dos discípulos que haviam pregado, no caso Paulo, no caso Silas, né? Porque eu acho que quando eles chegam em Tessalônica, agora eu não lembro se Timóteo já estava com Paulo, mas eu acho que já estava. Não, já estava. Porque eles chegam em Tessalônica, no capítulo 17, e Timóteo se junta a Paulo no capítulo 16 de Atos. Então, Timóteo já estava com eles. Então, ele está dizendo aqui que eles tornaram-se imitadores deles. Ou seja, aqueles que estavam com Paulo, juntamente com Paulo, e pregaram o evangelho lá em Tessalônica. Então, olha que coisa interessante. Qual era a imitação deles? O que foi que eles imitaram? Eles receberam, olha só, versículo 6. Receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito, mesmo em meio a muita tribulação. Vocês lembram que eu disse que uma das coisas que fez Paulo escrever é porque havia perseguição dos judeus? Então, aqueles irmãos, quando eles creram no Evangelho, creram em Jesus, houve para eles perseguição. E mesmo em meio a essas tribulações, eles estavam alegres, felizes. Porque a alegria deles vinha, como Paulo está dizendo, do Espírito. E Paulo já disse que eles receberam o Espírito, houve uma ação do Espírito neles. Então eles ouviam, mesmo em meio à tribulação, eles estavam felizes, alegres com a pregação do Evangelho. E isso era o que eles estavam imitando a Paulo. Olha, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas já queria falar aqui agora. Eles se tornaram imitadores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz essa seguinte frase que eu acredito que você já deva ter ouvido muitas vezes. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você diria isso? Você diria para alguém: olha, me imite como eu estou imitando a Jesus? Você diria isso? Sim ou não? Chegaria para alguém e dissesse assim: olha, imite a mim, imite a minha maneira de seguir a Jesus? Você diria isso para alguém? Sim ou não? Sim ou não? Porque o que a gente precisa entender aqui, e eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero que você entenda. Primeiro, se você não está imitando a Jesus, você está imitando a quem? Porque alguém você tem que estar imitando. E segundo, você é um modelo, querendo você ou não. Você pode ser um modelo de um ruim cristão ou de um cristão bom, mas modelo você é. Você vai ser um modelo querendo você ou não. Eu sei
que tem uma frase meio mundana que diz assim, olha, não me imite porque eu não sou modelo para ninguém. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas o cristão não pode falar isso. Porque o cristão, ele é um modelo. As pessoas estão olhando ele. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa frase, tanto de alguém dizendo com outra pessoa, ou talvez dizendo até com você. A pessoa dizendo assim, ó, e é porque é cristão, e é porque é crente. Uhum. Sim. Mas o que eu quero que você entenda é isso. As pessoas estão nos observando. E quando elas sabem que a gente é cristão, que a gente é um crente em Jesus, elas vão olhar para nós e querer que a gente seja esse modelo. Porque na mente delas, ó, a gente é um seguidor de Cristo. Então, querendo ou não, a gente é um modelo. Agora, que tipo de modelo a gente é? A gente está sendo. Que tipo de Cristo a gente está sendo? Porque eu posso ser um modelo ruim de cristão ou um modelo bom de cristão. E um modelo bom de cristão não é aquele modelo de que você, olha, você é 100% santo. Não é isso. O modelo bom de cristão é aquele que você está buscando a Deus constantemente. E que na trajetória você pode cometer um tropeço ou outro, mas você está seguindo reto, sem se desviar. Você está reto aqui. Pode tropeçar, pode até acontecer, mas você segue. Você consegue, você continua, prossegue buscando. Mas entenda, nós somos modelos. Quer a gente queira ou não. Porque as pessoas estão nos observando. Paulo, ele está dizendo daqueles irmãos que eles se tornaram modelo. Pode falar. Sim. Imitadores, né? Modelos. Versículo 6, vamos ler de novo. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito, mesmo em meio a muitas tribulações. Agora, olha o que aconteceu com o fato deles serem modelos. Versículo 7. Qual foi a consequência deles terem se tornado imitadores? Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O procedimento deles como cristãos tornou-se um modelo. Quer que você entenda o seguinte, ele está falando Macedônia e Acaia. Macedônia e Acaia não é um lugar, é uma região. Imagine como se, só para dar um exemplo, tá? Imagine que a Macedônia fosse o estado do Ceará, certo? E aí no estado do Ceará tem muitas cidades. Assim era a Macedônia, assim era a Acaia, assim era a Galácia. Então a carta de Paulo aos Gálatas era escrita a uma região onde tinha igrejas, muitas igrejas. Quando ele fala da Macedônia, quais as igrejas que existiam na Macedônia? Vou citar só 3 aqui que são conhecidas da gente, tá? Filipos, Bereia e Tessalônica. São 3 igrejas que tinha na região da Macedônia. E na região da Acaia, vou citar uma que é conhecida da gente. Corinto. A igreja de Corinto. Então ele está dizendo, olha só, que eles se tornaram modelo da Macedônia e da Acaia. Eles imitaram de tal maneira que se tornaram modelo para esses
irmãos. E aí, passei só para bem rapidinho para ver o mapa, só para vocês entenderem. Pronto, ó, tá vendo essa parte roxa? Toda essa parte roxa é a Acaia. Tanto a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então toda essa parte aí, roxa, rosa e lilás, é a Acaia, tá? Ali, ó, liga a Acaia. Tudo isso aí era a Acaia. E bem ali, ó, tem Corinto, tá vendo? Só para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer, tá? É uma região que tem vários locais. Um desses locais da Acaia é Corinto. Pode passar, Tom, por favor. Continuando, versículo 8. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. O modelo que eles se tornaram, se tornou público e foi divulgado, não só na Macedônia e na Acaia, mas em vários lugares. O testemunho deles de vida foi uma espécie de pregação do evangelho. Se divulgou. E o que se divulgou? A fé deles. Como eles estavam crendo em Deus. As pessoas olharam e viram como eles criam em Deus e como eles haviam mudado. Olha o versículo 9. Porque eles mesmos, eles quem? O pessoal da Acaia, da Macedônia e de todo lugar. Eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vocês, ou seja, como eles trataram os irmãos, como eles receberam o evangelho. E o que mais? De forma que vocês se converteram dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A fé que levou eles a se converterem dos ídolos para Deus, o Deus verdadeiro. Essa fé, essa conversão, esse procedimento deles em receber os irmãos se divulgou na Acaia, na Macedônia e por todo lugar. E aí Paulo até diz, a ponto da gente nem precisar mais falar nada. Imagine, irmãos, nós, como cristãos, nos tornarmos um modelo tão grande que a nossa vida, o nosso proceder, a nossa imitação de Cristo, seja um ponto de partida para a pregação do Evangelho. Não é isso que ele diz? A partir de vocês, o Evangelho foi divulgado aqui, ali e ali. A ponto da gente não precisar. Mas a questão, muitas vezes, é que a gente mora em lugares, em ruas, em bairros, que as pessoas nem sabem se a gente é crente ou não. Às vezes até duvidam. Esse é crente? Essa aí? Dizendo isso, falando isso. Lembrem-se, nós somos modelos, querendo ou não. Por bem ou por mal. O que vai definir é se a gente é um bom modelo de cristão ou um mau modelo de cristão. E se a gente for um mau modelo de cristão, isso vai impedir a pregação do evangelho. Da mesma maneira que se a gente for um bom exemplo, vai ajudar na propagação. Versículo 10. Porque aqui Paulo está dizendo que eles fizeram 3 coisas, tá? O testemunho deles aqui é que eles trataram bem os irmãos, versículo 9. Eles se converteram dos ídolos a Deus, versículo 9 ainda. E no versículo 10, eles tinham a esperança, olha só, esperando do céu o Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então,
eles criam, primeiro, que Jesus havia ressuscitado. Segundo, se ele ressuscitou, ele vai voltar. E terceiro, que a morte dele na cruz serviu para nos livrar da ira vindoura, ou seja, perdoou nossos pecados. Estão entendendo isso? O testemunho deles era esse. Que eles estavam esperando a volta de Jesus. Eles só estavam esperando a volta de Jesus porque eles acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Porque se eles não acreditassem na ressurreição, eles esperavam um morto voltar? Não. Não é? Eles só estavam esperando Jesus voltar porque eles acreditaram que ele havia ressuscitado. E se eles acreditaram que ele morreu e ressuscitou e estavam esperando ele, significa dizer que eles acreditavam também que a morte e a ressurreição de Jesus livrou eles da ira vindoura. Qual é a ira vindoura? É a ira de Deus caindo sobre todos aqueles que não crerem em Jesus. Mas se eles acreditavam que eles estavam livres da ira vindoura, é porque eles acreditaram no Evangelho. Que a morte, e o Evangelho é esse, que a morte de Jesus nos perdoou os nossos pecados. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado e o sangue dele derramado nos lavou. E que quando ele morreu, como Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 6, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, e eles acreditavam que Jesus havia ressuscitado, quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele e vivemos uma vida nova. Uma novidade de vida. E era isso aqui, ó. Essa fé dos Tessalonicenses que estava sendo divulgada. O procedimento deles, como eles tratavam os irmãos, como eles trataram os irmãos, a conversão deles dos ídolos para Deus e o que eles haviam crido no Evangelho. Que Jesus morreu e nós fomos livres da ira, mas que ele também ressuscitou. E por causa disso, eles estavam esperando Jesus voltar. Era isso que eles acreditavam. E era isso que estava sendo divulgado. O que nós aprendemos aqui, irmãos? 4 coisas. A primeira, que a nossa fé, assim como a dos Tessalonicenses, ela precisa ser atuante, o nosso amor precisa ser prestativo e a nossa esperança precisa estar em Jesus. Porque Paulo disse, olha, eu lembro da fé atuante de vocês, do amor prestativo e da vossa esperança firmada em Jesus. E assim como os Tessalonicenses, nós também devemos ter a mesma fé, o mesmo amor e a mesma esperança. 2, temos que anunciar o Evangelho com poder e convicção, claro. E anunciar o Evangelho com poder é pregar a palavra. Porque o poder está na palavra. E com convicção, ou seja, crendo no que você está pregando. Você precisa passar essa convicção para quem está te ouvindo. Nós temos que pregar o Evangelho com poder e com convicção. 3, temos que ser modelos de crente. Modelos bons, né? E não modelos ruins. Porque o modelo que nós formos irá ajudar na pregação do Evangelho. Se formos modelos ruins, isso irá atrapalhar. Se formos bons modelos de servos de Deus, isso irá ajudar na propagação do Evangelho. E por último, o nosso testemunho de conversão, de fé e esperança na volta de Jesus deve ser algo percebido e falado pelos outros. As pessoas estavam falando sobre a fé deles em Deus, da conversão deles e da esperança deles na volta de Jesus. Tudo isso, irmãos, deve ser algo que também deve ser falado sobre nós.
a nossa conversão, a nossa fé em Deus, de que a morte de Jesus perdoou os nossos pecados, e a nossa esperança de que Ele voltará para buscar a cada um de nós. Isso precisa ser visível. Nós só podemos dizer que nós esperamos a volta de Jesus quando nós vivemos de acordo. Eu não posso dizer, eu estou esperando Jesus voltar e viver a minha vida de qualquer maneira. Quem espera a volta de Cristo vive se preparando para ela. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique de pé. Vamos orar. Oremos. Amado Deus e Pai, graças, Senhor, nós te damos pela tua bondade, amor, misericórdia. E em especial, ó Deus, nessa noite, nesse momento, pela tua palavra pregada, anunciada, estudada, Senhor. Que cada um de nós guardemos essa palavra em nosso coração, para que possamos verdadeiramente colocar tudo isso, Senhor, em prática. Nos ajuda a ter essa fé, esse amor e essa esperança, Senhor, firmada em Ti. Nos ajuda a sempre pregarmos, falarmos da Tua palavra com poder e convicção. Nos ajuda, Senhor, a sermos esses modelos de cristão, para que a nossa vida seja algo que ajude na propagação do Teu Evangelho, Senhor. E que o nosso testemunho de conversão, de fé e de esperança na volta de Jesus seja algo visível. Que as pessoas olhem e vejam e falem o quanto nós fomos transformados pela Tua palavra, o quanto nós temos fé na morte e ressurreição de Jesus e o quanto nós vivemos esperando a volta do Senhor. Que todos olhem para as nossas vidas, Pai, e possam olhar isso, visualizar isso e falar sobre isso. Em Jesus, agradecemos por mais um momento aqui onde a Tua palavra foi lida, explicada e aplicada ao nosso coração. No mais, leva-nos, ó Deus, em paz para as nossas casas, protegidos no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça e cheios